Olá, preciosidades, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês uma experiência que eu tive. Não é uma experiência espiritual, é uma experiência mesmo do meu cotidiano. Mas eu espero que essa experiência inspire muita gente, que ajude muitas pessoas a tomar algumas decisões. Também que ajude muitas pessoas a serem prudentes, pois a Bíblia fala que nós devemos ser prudentes, tá bom? Então a gente tem que andar atento com as coisas. E aconteceu que uma certa vez, nessa época eu não morava aqui na cidade onde eu nasci, né? Eu tinha passado no vestibular e eu estava morando numa cidade distante da minha casa. E, gente, lá eu ralava muito. Eu fazia 2 universidades. Eu fazia pedagogia na estadual e eu fazia enfermagem na federal, né? Enfermagem técnico na federal. E eu trabalhava de professora em uma escolinha ganhando apenas R$100. Sim, R$100 apenas. E, gente, vocês sabem que os cursos da federal, eles são muito reconhecidos em qualquer lugar do Brasil, né? E era um curso muito bom, esse curso que eu fazia de enfermagem. E teve um teste seletivo dentro desse meu curso, que ele disponibilizava uma vaga para qualquer dos alunos daquela instituição federal a trabalhar na própria universidade e ganharia um salário bom ali para trabalhar ali na universidade durante 2 anos, pois era um teste seletivo. Na minha vida, eu acredito que tudo é Deus, sabe? Eu não acredito que seja acaso. Sempre eu atribuo tudo a Deus. Seja coisas que eu não gostei, seja coisas que eu gosto. Sejam coisas desagradáveis, sejam coisas agradáveis. Eu acredito que a mão de Deus está por dentro de tudo, sabe? Coordenando tudo e cuidando de tudo. E assim é a minha fé, né? E nesse período eu decidi fazer esse teste seletivo que ia ter dentro dessa universidade. Então eu fiz o teste seletivo e vocês acreditam, eu passei em primeiro lugar. Então vocês imaginam, de tanta gente inteligente ali, né, naquela universidade, quem passou foi eu, gente. Fui escolhida por Deus para estar naquele lugar. E o interessante é que eu iria trabalhar na universidade onde eu já estava estudando e eu iria ganhar um bom salário. E outra coisa, Deus iria me tirar da escravidão de ganhar R$100 por mês para trabalhar como professora, né? Porque ele estava vendo ali a minha dificuldade de ir todo dia àquele lugar longe a pé. Mais de 20 minutos caminhando a pé, longe, quase meia hora a pé, todos os dias e tendo que voltar correndo em casa para ir para a universidade à noite, pela manhã fazendo enfermagem, então era aquela correria. E aí Deus me proporcionou a oportunidade de passar nesse teste seletivo em primeiro lugar. E o mais interessante é que quando eu passei eu fiquei muito alegre, eu fiquei muito feliz. Eu iria ser a secretária da escola só para atender telefones. Era algo assim dado realmente por Deus. Toma, filha, é teu. Mas tinha uma colega que era da mesma cidade em que eu morava, coincidência. Ela chegou pra mim, ela também era cristã. E ela chegou pra mim e falou assim: Célia, me deixe ficar no seu lugar. Eu preciso muito desse emprego, sabe? Eu tô precisando muito, você já tá trabalhando aí numa escolinha e eu preciso desse emprego e eu quero trabalhar nesse emprego. Por favor, me dê, porque ela ficou em segundo lugar. Então, se eu desistisse, obviamente, ela entrava no meu lugar. E ela falou, por favor, me ajuda. Gente, eu não pensei assim 2 vezes. Eu falei, eu vou ajudar essa menina, eu vou ajudar ela. Então, como eu falei pra vocês, eu não pensei 2 vezes. Eu falei, toma, a vaga é sua, você pode assumir, eu estou desistindo. Fui na secretaria da escola, já estava com tudo certo pra mim começar. E eu fui lá e assinei a minha desistência. Gente, e logicamente, né? No outro dia ela assumiu o cargo e começou a trabalhar. E eu continuei na minha rotina, né? Estudando os 3 horários, trabalhando, ganhando R$100. E um certo dia, eu precisei de um lugar para ir morar. Eu não estava conseguindo morar onde eu estava, né? É aquela questão que eu falei pra vocês, que a pessoa que eu morava na casa colocou uma arma na minha cabeça, então eu fiquei muito assustada. Parecia que ele tinha um certo ciúme de mim. E eu decidi sair e eu estava desesperada, porque eu tinha que continuar estudando. E eu fui na casa dela, né? Que ela morava sozinha. Eu fui na casa dela e pedi pra me ficar uns dias na casa dela até eu encontrar um lugar. Ou se ela quisesse, né, que eu poderia dividir o aluguel com ela. E, gente, sabe o que ela me falou? Não, não posso te ajudar. Então, o que eu vejo com essa experiência? Eu vejo, gente, que muitas vezes a gente pega a bênção que Deus nos deu e a gente dá pra outras pessoas, sabe? Não dê aquilo que Deus te deu pra outras pessoas. Não tire aquilo que Deus deu pra você
E dê para outras pessoas, porque o que Deus te deu é teu. Ele deu para você, ele confiou a você. Então, o que Deus te deu é teu. Não deixe as outras pessoas tomar de você. E não dê também aquilo que Deus te deu. E eu perdi aquela vaga. E pouco tempo depois, Deus me fez passar em um concurso público efetivo, né? Que é para a vida inteira. Ganhando muito bem, né? 40 horas. E depois eu passei em outro concurso do estado também. E depois passei em outro concurso. Deus foi abrindo muitas portas para mim, porque Deus, ele via minha fidelidade com ele. E Deus, ele só me mostrou que era ele que estava me dando tudo aquilo. Eu trago aqui esse conselho para você. Aquilo que Deus te deu é teu. Não deixe que ninguém tire da tua mão aquilo que é seu. Aquilo que Deus te deu. Né? Claro que a gente deve ajudar o próximo quando a gente pode. Mas tem muitas coisas que tem que ser bem refletidas. Muitas coisas não é ajuda. Muitas coisas é a nossa inocência. Muitas pessoas se aproveitam da nossa bondade. Muitas pessoas se aproveitam da nossa fidelidade. E a gente acaba passando para os outros aquilo que é nosso por herança, sabe? Sabe a vinha de Nabote na Bíblia? A vinha era dele e o outro queria tomar a vinha dele. Mas a vinha era dele por promessa. E o outro queria tomar de todo jeito. E muitas vezes Deus dá algo para nós, sim, material, não é nem espiritual, gente. Algo material mesmo nessa terra. E a gente acaba dando para os outros de mão dada. Mas eu creio que Deus vai te honrar. Se você perdeu algo, Deus, ele vai te honrar nessa terra. E ele vai dar na tua mão aquilo que é seu por herança. Tá certo? E se você tem dúvida, pergunte a Deus, pois ele te dará as respostas necessárias. No meu caso, gente, estava explícito que era Deus, que Deus via meu sofrimento. Era R$100 por mês eu trabalhando, sabe? Num lugar muito distante. E Deus me deu um serviço na porta da minha casa, pois a universidade era na porta da minha casa praticamente, bem pertinho. Praticamente no outro quarteirão era a universidade. Né? Eu ia a pé, demorava 3, 5 minutos. E o que eu fiz? Eu dei aquilo que Deus tinha me dado. Gente, eu tinha o coração tão puro, porque eu digo assim, hoje eu não tenho esse coração assim, tão assim, bobo não, sabe? Hoje eu já vejo mais malícia nas coisas, eu vejo já a maldade de quem tá por trás das intenções. Mas naquela época eu tinha um coração tão assim, puro, tão sem ver maldade. Assim, um coração bom, né? Eu via só pureza na menina. E eu só percebi realmente quem era ela no dia que eu precisei dela. Que eu precisei ficar na casa dela. Era um caso de vida ou morte, de verdade. A moça aqui da igreja, né? Débora dizendo que ainda tem um coração bom. Mas assim, eu via tanta pureza nela. E eu vi uma necessidade, assim, da forma que ela me pediu, que eu só passei pra ela aquilo que Deus tinha me dado. Não é que eu tenha me arrependido, assim, daquilo que eu fiz, né? Mas eu creio que Deus não gostaria que eu tivesse feito aquilo, né? Que foi algo que Ele me deu. Eu creio que Deus ficou feliz, né? Com a minha atitude de ter passado algo tão precioso que Ele me deu para outra pessoa, né? Uma forma de bondade. Ele conhece meu coração. E eu creio que, por outro lado, Ele tenha ficado entristecido também, né? Como que pode, né? Ambiguidade aí. Mas... sim, eu creio que ele tenha ficado entristecido por ele ter me dado algo tão difícil, né? Eu ter passado ali em meio àquela universidade de pessoas, várias pessoas fazendo. Eu, aquela pessoa que entrou lá humildemente, filha de gente humilde, que nunca tinha estudado em escola particular, que nunca tinha feito um cursinho, ter passado nesse teste e ele me deu. E assim como ele me deu esse curso também, né? E eu acredito que ele ficou, mas Deus, ele não vê como o homem vê. Eu sei que ele entendeu, sim, que meu coração ele era um coração muito bondoso, né? E eu precisava amadurecer esse coração, né? Não pra desmerecer as pessoas ou não ajudar, mas para entender que muitas vezes Deus dá algo pra gente que é nosso, que não é pra gente dar, né? Existem coisas que Deus nos dá que é pra gente dividir. Existem coisas que Deus nos dá que é pra gente repassar. Mas existe coisas que Deus nos dá que é pra gente, né? Que é um presente de Deus pra nós. E é isso que Deus não quer, que a gente pegue a nossa herança e dê pra outras pessoas, entende? Então, existe várias formas de Deus trabalhar. E essa era uma forma clara, concreta e objetiva de que Deus tinha me dado esse emprego. Porque eu era uma menina pobre, não tinha condição de pagar aluguel, de uma família muito humilde, muito pobre, estudando numa cidade grande, não conhecia ninguém,
precisava pagar cursinho, precisava pagar apostilas, precisava ajudar também financeiramente na casa que eu estava. E estava precisando agora pagar aluguel, pois eu tive que morar de aluguel e Deus abriu uma porta para mim. E Deus tocou na minha família para me ajudar. A minha mãe e meu padrasto alugaram uma casa pouco tempo depois para me morar, para me sair da zona de perigo, né? Graças à minha família. Então Deus abriu aquele emprego para mim porque Ele já sabia que isso ia acontecer. Então Ele via o futuro e Ele me deu algo para me proteger. E eu peguei aquele algo e dei para outra pessoa, você entende? Gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham sido edificados, que possa servir de testemunho, que possa servir de exemplo para vocês, para quem necessita, né, dessa palavra. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.